Scroque. Naquela ocasião, eu estava falando sobre como ele cagou, arruinou completamente os nossos planos de delação do Eduardo Talhaferro. E eu já deixei claro 1000 vezes que eu considero um verme, um escroque, um cara do pior nível, um sujeito manipulador, sem escrúpulos. É por isso que ele é chamado de Oswaldo Scroque. Mas nem por isso eu jamais, em algum momento, defendi qualquer truculência contra ele. Mais do que isso, eu jamais deixei ou jamais deixaria de defender os direitos dele. Porque o direito existe pro bom e pro escroto. Esse é o tal do império da lei, que é você viver embaixo não da opinião do soberano autocrata, mas do que diz a lei, que é igual para todos. E no caso do Oswaldo Scroque, o que foi feito com ele em todos esses momentos pelo Alexandre de Moraes é um absurdo, é uma excrescência. E a proteção dos direitos do Oswaldo são as proteções do meu direito, são as proteções do direito da Daniela Lima, do Glenn Greenwald, do William Bonner, de quem quer que seja. Porque eu sempre disse, desde quando começaram a perseguir esse cara, não importa se ele é um verme, ele é um jornalista, e o direito à liberdade de imprensa deve ser preservado, porque eles começam pelo Oswaldo Eustáquio, depois eles avançam para o Alan dos Santos, depois eles vão até o Paulo Figueiredo, o Constantino, o Guilherme Fiuza, Monarque, e daqui a pouco você tem a Folha de São Paulo com medo de publicar reportagens contra o Alexandre, que é o estado das coisas que nós temos hoje em dia. Então a liberdade de imprensa deve ser preservada. Ah, mas e os maus jornalistas? Olha, a lei tem mecanismos para punir pessoas que mentem e que difamam. E não são os mecanismos que estão sendo utilizados contra Oswaldo Scroque. Então, em todo momento, eu não posso deixar de me solidarizar com ele. Não tem como. Porque é o certo a ser feito. Né? E eu acredito também que Deus utiliza quem tiver que utilizar para fazer o bem, para fazer o seu reino. Nesse sentido, o caso do Oswaldo Scroque tem trazido, sim, consequências positivas, apesar das maldades que ele faz, apesar da individualidade de quem quer que seja. Né? Então, para nós entendermos o que aconteceu recentemente, vejam, por exemplo, essa matéria disponível no site do Paulo Figueiredo Show. Justiça espanhola nega pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio e diz que pedido tem motivações políticas. Veja o que diz o texto da notícia. A Audiência Nacional da Espanha, a mais alta corte do país, uma espécie de STF do país, pelo que eu entendi, concluiu que o jornalista Oswaldo Eustáquio não deve ser extraditado ao Brasil e aponta que o pedido do governo brasileiro tem, abre aspas, evidente conexão e motivação política. A decisão a qual a CNN teve acesso, a notícia é da CNN, é de segunda-feira e encerra o caso no país europeu, encerrou o caso, onde Eustáquio estava foragido agora no caso, da justiça brasileira desde 2023. Diz a decisão, abre aspas, a Corte concorda em negar a extradição para a República Federativa do Brasil do nacional desse país, Oswaldo Eustáquio Filho, para o seu julgamento pelos fatos que motivam a solicitação desse Estado, conforme registrado no histórico dos fatos, decidiu o tribunal. Em português, a decisão diz que o colegiado concordou em negar a extradição pelos feitos que motivaram a solicitação brasileira. Então, o tribunal espanhol está explicando na decisão que o artigo 4º do Tratado Bilateral, entre o Brasil e a Espanha, veda a extradição em caso de, abre aspas, crimes políticos ou conexos a este. E, continuando a citação, quando o Estado, ou seja, o país, tem fundados motivos para supor que o pedido foi feito com o intuito de perseguir ou castigar a pessoa por motivos de raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas. E também declara que a apreciação do pedido e do caráter do crime é de exclusiva competência das autoridades do país onde se encontra a pessoa. Na decisão de 11 páginas, em espanhol, a Justiça Espanhola também diz que a motivação política também é vista no contexto de que as declarações do Supremo Tribunal Federal, STF, contra Oswaldo Eustáquio são dentro de ações coletivas de grupos partidários de Bolsonaro. A CNN continua dizendo que procurou o Itamaraty para comentar a decisão da Espanha, mas o órgão repassou para o Ministério da Justiça, que ainda não se manifestou. E o STF também não se manifestou, pelo menos na reportagem. E aqui fica claro um fenômeno sobre o qual já falei aqui no Paulo Figueiredo Show, que é o fato do Alexandre ser hoje visto não mais como um juiz de uma Suprema Corte, mas como um militante político cujo objetivo é perseguir quem se opõe a ele. Foi assim no caso do Alan dos Santos, em que a Interpol retirou o nome dele da lista de difusão vermelha e reconheceu que o pedido do Alexandre para a inclusão do Alan na lista não tinha fundamento algum.
Foi assim também no caso de todos os exilados, no caso do Alan, com um pedido de extradição negado pelo governo americano, não confundo, Interpol é uma coisa, o governo americano, inclusive o governo Biden, foi outra. Então foi assim também no caso de todos os exilados políticos aqui nos Estados Unidos. Nenhum deles foi extraditado, nem mesmo debaixo do governo Biden. Foi assim no caso da Argentina, com vários pedidos de quantos asilados políticos tem na Argentina. E assim agora no caso do Oswaldo Eustáquio, em que a Espanha, pela segunda vez, agora na corte mais alta, negou a vontade do Alexandre e apontou que o pedido da extradição não era jurídico, mas político, tendo, inclusive, em seguida, acionado a Interpol. A Espanha está acionando... Olha, vejam que loucura. Se as notícias estiverem corretas, a Espanha está acionando a Interpol para pedir que o nome do Oswaldo seja retirado da lista de registro da agência. O Brasil... Eu já expliquei aqui no programa mais ou menos como a Interpol funciona, né? A Interpol não é aquela polícia que aparece nos filmes com a gente. Eu vi um filme que até acho que o Dwayne Johnson, The Rock, era um cara da Interpol, mas não é nada disso. A Interpol é basicamente um banco de dados internacional que tem agentes cedidos pelas polícias federais de vários países. Então, o que é a Interpol? O Alexandre manda prender alguém, você recebe essa ordem, passa para quem for o responsável da Polícia Federal do Brasil, que vai lá e coloca no registro da agência. Um banco de dados. E aí, quando o cara cruza um aeroporto, o sistema de difusão vermelha é acionado e aparece que lá tem uma ordem de prisão contra o cara. No caso, o Brasil mandou incluir o nome do Alan dos Santos. O Alan dos Santos, o advogado Alan dos Santos, doutor Reno Filho, que eu trouxe aqui no programa, fez um belo trabalho, retirou o nome do Alan dos Santos justamente por conta do não identificação de crime por parte do Alan dos Santos. Agora acontece um fenômeno pior, porque o Oswaldo Eustáquio tem o seu nome colocado na lista pelo Alexandre de Moraes, embora... Registro aqui, se vocês lembram da conversa dele gravada com o Talhaferro, ele mente para o Talhaferro, dizendo que tem contato direto com a Interpol em Lyon e que o nome de ninguém estava na lista. Ora, o dele próprio está. Mas a Espanha agora vira para a Interpol, ou seja, um outro país membro, e fala assim: olha, Interpol, você tem que tirar o nome da lista do Oswaldo Eustáquio. Vejam que crise diplomática, que foi agravada. Ou seja, é mais uma vergonha internacional para o Alexandre. E pior ainda, a vergonha fica maior, porque a defesa do Oswaldo Eustáquio, eu não sei se é verdade, porque eu espero que o advogado do Oswaldo Eustáquio tenha mais escrúpulos que o Oswaldo Eustáquio, mas pode ser que não tenha. Mas segundo a defesa deles, o Brasil teria perdido prazo para se manifestar, porque não constituiu o advogado no momento exigido e ainda tentou intervir de forma paralela por meio da embaixada. Então não pode sequer recorrer da decisão. Além de mau caráter, são um bando de trapalhões, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Por quê? Isso é um fenômeno comum. Qual o problema? O autocrata, ele pode fazer o que ele quiser na República de Banana que ele comanda. Então as ordens dele não precisam mais ter fundamento jurídico, as investigações da polícia não precisam ser bem feitas, tudo pode ser feito nas coxas, porque como ele decide o que ele quer, você não precisa ter competência. O que acontece quando este autocrata começa a jogar fora da sua jurisdição? Bom, aí a coisa muda de figura. E é por isso que o Alexandre já passou vergonha junto ao governo americano, junto ao governo da Argentina, junto ao governo da Espanha, já pode pedir música, porque já passou vergonha, junto à Interpol. E está passando vergonha também no caso aqui da justiça no True Social e Rumble versus Alexandre, onde também não estão constituindo advogados e também vão ser julgados à revelia. E isso macula a imagem de que o Alexandre era um grande defensor da democracia na Europa, o paladino da democracia brasileira, o grande juiz que não permitiu o golpe do Bolsonaro no Brasil. Tudo isso ficou em 2023, no máximo 2024, longínquo. Internacionalmente, mais e mais pessoas percebem que o Alexandre está queimado. O Alexandre está queimado na imprensa internacional, nas ações internacionais. E isso contribui muito para o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos, em conseguir que ele seja sancionado. Porém, nada nos ajuda mais nesse sentido do que o próprio Alexandre. Né? Você que acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que eu sempre conto com uma coisa: o orgulho do Alexandre. Uma vez negada a extradição do Oswaldo Eustáquio e tendo sido o Alexandre apontado como um perseguidor pelo tribunal mais importante da Espanha, surgem dois cenários. O primeiro seria aceitar a derrota
e buscar avanço em outras frentes. Deixa o Oswaldo Eustáquio para lá. O segundo é dobrar a aposta. É partir para cima do governo da Espanha e criar um inimigo poderoso. E qual foi a opção que vocês imaginam que o Alexandre tomou? Ora, sendo orgulhoso, ele só podia ter tomado a segunda alternativa. E aí nós temos essa outra notícia. Moraes revida após Espanha negar a extradição de Eustáquio. E como é que o Alexandre revidou? Bom, para saber sobre isso, a gente vai ter que assistir essa reportagem do Metrópolis. Coloca aí pra gente, Bruno. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender nesta terça-feira o processo de extradição do cidadão búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, que foi solicitado pela Espanha. A medida foi motivada pela recusa das autoridades espanholas em extraditar Oswaldo Eustáquio ao Brasil, contrariando, segundo Moraes, o princípio da reciprocidade previsto no tratado firmado entre os dois países. Vasil Vasilev é búlgaro e foi preso no Brasil cerca de 2 meses atrás. Ele é acusado por autoridades espanholas de tráfico de drogas. Como é considerado fugitivo, teve sua extradição requisitada por autoridades espanholas. Além de suspender o processo de extradição, Moraes concedeu prisão domiciliar ao búlgaro, que estava preso em uma penitenciária. O processo contra Vasilev envolve um caso de tráfico de drogas. De acordo com informações da Interpol, em outubro de 2022, ele teria transportado 52 quilos de cocaína em malas por Barcelona. A droga deveria ser entregue a outro suspeito que foi preso no dia seguinte. Vasilev foi detido no Brasil em fevereiro de 2025 e interrogado no mês seguinte. O ministro do Supremo Tribunal Federal também intimou o embaixador da Espanha no Brasil e deu prazo de 5 dias para que ele preste informações comprovando o requisito da reciprocidade. Moraes também oficiou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério das Relações Exteriores para que informem o lado espanhol sobre a decisão. Ao negar a extradição de Eustáquio, a Justiça da Espanha citou uma suposta motivação política na decisão. Magistrados espanhóis avaliaram que o retorno de Eustáquio a solo brasileiro representaria risco elevado de que a situação dele no processo penal do Brasil pode ser agravada por causa de suas opiniões políticas. Será? Ou seja, o Alexandre de Moraes, pediu a expedição de um alvará de soltura em favor de um narcotraficante internacional e parou o processo de extradição do cara em retaliação à não extradição de um traficante de informação. Um perseguido político. Equivalência, né? Reciprocidade. Você não libera o meu preso político, eu não libero o cara que foi pego com 52 quilos de cocaína. Vocês que estão no Brasil, as pessoas comuns, você que não está prestando atenção, você não pode achar isso normal. É por isso que a pauta da anistia não tem como não avançar. As pessoas enxergam que o sujeito se tornou um lunático completo, que libera um traficante, volto a dizer, preso com 52 quilos de cocaína, como birrinha, por conta da óbvia não extradição do Oswaldo Eustáquio. Não o suficiente, ele intimou o embaixador da Espanha para, no prazo de 5 dias, prestar informações comprovando a tal da reciprocidade. O cara está usando um narcotraficante internacional como moeda de troca por uma pessoa que, segundo o tribunal mais importante da Espanha, está sendo perseguida politicamente. E toma postura, basicamente, ele assume para si poderes de chanceler. Alexandre de Moraes agora também está tocando a diplomacia brasileira. Eu não duvido que isso dê merda com a Espanha. Não duvido nada para os deputados do Vox, que são os deputados da direita espanhola, gostam inclusive muito do Eduardo Bolsonaro. Um franco crescimento na Espanha, muito forte no país. Eu acho bem possível que eles tenham algum tipo de reação contra o Alexandre. Mas eu sempre digo, né? O Alexandre é maluco, mas ele não é o mais maluco do quarteirão. O Alan dos Santos, se estiver assistindo, ele vai lembrar dessa história. Tem a ver com o pai dele. Ele não é o mais maluco do quarteirão. Por quê? Porque eu digo o seguinte: ele faz essa história com o Oswaldo Eustáquio e com a Espanha, mas vocês já repararam que com os Estados Unidos o Alexandre não faz nada? Fala fininho, rapaz. Vejam, eu vou usar aqui um paralelo. Os Estados Unidos também negaram a extradição do Alan dos Santos. Assim como negaram, a Espanha negou a do Oswaldo Eustáquio, os Estados Unidos negaram a extradição do Alan dos Santos. Por que o Alexandre não faz a mesma coisa com os Estados Unidos?
vai lá, intima um embaixador americano, retalia, etc. Eu te digo por quê. Porque ele sabe que o que está sendo analisado aqui nos Estados Unidos é isso. O principal caminho para a sanção do Alexandre é a invasão da jurisdição dos outros países. É não entender que as maluquices dele, que o Xandaquistão, as fronteiras do Xandaquistão, vão do Oiapoque ao Chuí apenas. Já é bastante coisa. No mundo civilizado, essa perseguição a jornalista é tida como um completo absurdo. Nem a esquerda americana aceita esse tipo de coisa. E quando a gente fala da Espanha, a gente está falando de um país governado há anos pelo Partido Socialista Operário Espanhol. É o PT da Espanha. E nem eles aceitam esse tipo de coisa. E dá uma noção do quão ferrado a gente está no Brasil em relação ao mundo. Dá uma noção de como o Alexandre, de fato, ele faz parte de uma onda global de censura, que é um problema dos Estados Unidos do Biden, um problema na Europa, e o próprio J.D. Vance já falou a esse respeito, um problema na Espanha. Mas os níveis do Alexandre são tão inimagináveis que até para essas pessoas de esquerda, a censura dele é completamente despropositada e desproporcional. Agora, com os Estados Unidos ele não faz isso. Com os Estados Unidos ele fica quietinho. Pelo menos com os Estados Unidos de Trump. Porque tem um cara mais maluco que ele aqui nesse quarteirão. E eu me pergunto, vendo isso, vendo a Interpol dizendo, o governo americano dizendo, o governo da Espanha dizendo que um juiz brasileiro está perseguindo politicamente jornalistas, até quando as autoridades brasileiras vão ficar quietas? Até quando o Senado brasileiro vai dormir? Tem como a pauta da anistia não avançar? Vocês me respondam no chat. É por isso que o Mota está tentando de tudo que é, mas não vai conseguir segurar. A pauta da anistia vai avançar. Não é possível que as pessoas vendo o estado em que se encontra o presidente Bolsonaro. E claro que a razão principal pelo qual o presidente Bolsonaro se encontra nesse estado tadinho, horroroso, eu tenho tido notícias dele todos os dias e parece que está se recuperando, mas uma cirurgia horrorosa. E claro que isso foi causado por causa da facada, que o Lula não sabe se existiu, né? A facada do militante do PSOL. Claro, e ele vai lidar com essas coisas durante muito tempo. E orem pelo presidente Bolsonaro para que ele tenha plena recuperação. Mas há, com certeza, um aspecto emocional nisso. É claro que a perseguição política que ele está sofrendo tem efeitos na sua saúde. Ora, não precisa ser muito inteligente para saber que o seu estado emocional afeta o seu estado de saúde. E ninguém aguenta a quantidade de perseguição que ele está sofrendo e de tantas pessoas que sofrem em nome dele. Até quando isso vai continuar assim?